Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41 e 42. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafa. Sejam bem-vindos a mais um devocional da dor ao milagre, da pastora Fabiola Mello. E é uma alegria para mim ter você aqui comigo nessa jornada aí de 30 dias. Estamos quase terminando e confesso que já quero começar outro livro. Então gostaria que vocês deixassem aqui no comentário algum outro livro que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui para o canal, que será uma alegria para nossa família fazer esse devocional junto com vocês. Combinado? Vamos lá então. O nosso tema hoje é Vença seus paradigmas. Existe um segundo ponto dessa história que abordaremos neste devocional. Apesar de Jesus saber que Marta tinha as melhores das intenções, ele também gostaria que ela fosse além. Era desejo do coração do Mestre mostrar para Marta um lugar precioso, que excedia todos os paradigmas que se repetiam em sua vida. Por vezes, nos deparamos com situações em que pensamos que Deus não nos ama, já que pela lógica humana e imediatista, se Deus nos amasse, não nos diria não quando lhe pedíssemos algo. Afinal, se eu estou pedindo um emprego melhor, por que Deus não abre as portas? Se estou pedindo a cura de uma doença, por que Deus não cura? Se estou orando pela minha família, por que Ele ainda não me deu? É fato que nunca teremos algumas respostas. Porém, enquanto enxergamos somente hoje, Deus enxerga o todo. Enquanto enxergamos só uma pequena e limitada parte da história, Deus enxerga toda a história. Seus caminhos são maiores que os nossos e seus pensamentos são muito mais altos que os nossos. Assim como os céus são mais altos que a terra, foi o que ele mesmo disse em sua palavra, em Isaías 55, 8 ao 10. A verdade é que os planos que temos para nós jamais irão se comparar ao grande plano de Deus para a nossa vida. Amém. E embora não consigamos compreender o todo, podemos ter uma revelação progressiva do que o Pai tem reservado para nós. À medida que, assim como Maria, nos sentamos aos pés de Jesus e descobrimos que apenas uma coisa é necessária, e que essa é a boa parte. Nesse processo da dor ao milagre, muitas pessoas acabam parando no meio do caminho. E quando param, não se dão conta de que pararam a um passo de receber algo muito grande e precioso. Então persevere. Não desanime, ainda que você não esteja entendendo a situação pela qual está passando. Lembre-se, o Senhor está no controle. Ele continua sendo bom, mesmo quando as coisas não estão sendo boas. O interessante de Marta e Maria é que, estando diante da mesma situação, reagiram de formas diferentes. Existem muitas coisas que não podemos impedir que aconteçam. Um acidente, uma doença, uma angústia. E embora não possamos impedir uma enfermidade, podemos reagir com fé diante dela e declarar cura em nome de Jesus. Podemos não ter controle sobre nossas emoções em um momento de angústia, ansiedade, depressão, mas podemos fazer algo diante disso, ter fé, naquele ao qual escolhemos estar aos seus pés. Se de repente você não se acha capaz de fazer algo para Deus, ao invés de se fechar, de se afastar, corra para os pés do Senhor. Se de repente as portas se fecharam para você, você pode simplesmente escolher não ficar deitado na sua cama, sem reagir. Levante-se, vá em direção ao Senhor, peça sabedoria, novas ideias, ânimo e coragem. Não desista. Siga em direção ao que o Senhor colocar diante de você. Marta e Maria fizeram escolhas diferentes. Marta se mostrou conformada com a situação, enquanto Maria foi transformando a sua situação ao se lançar em Deus. Essas duas coisas são opostas umas da outra. A Bíblia diz em Romanos 12, 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo aquilo com que nos conformamos nunca será transformado. Se nos conformarmos com um casamento raso, nunca teremos um casamento transformado. A partir do momento que você se conforma, nada será transformado. Você não foi chamado para viver as coisas de Deus em um nível raso. Não se conforme em ficar com a água no joelho, busque mergulhar neste rio de amor, se envolva mais, viva na palavra do Senhor, leia mais, ore mais, viva novas experiências no secreto e veja sua vida fluir para o mais profundo da presença de Deus. Conheça Deus e continue conhecendo. Não aceite a sua realidade, não se conforme e seja transformado pela glória do Senhor. Aqui me lembra eu estava falando sobre Jonas, né? E aí fala que ele fugiu, né? Ele foi para outra cidade e não obedeceu à palavra do Senhor. Mas aqui o ponto é,
quando nós entendemos o Senhor, ouvimos de fato a palavra dele, nós não fugimos da tua presença, não fugimos daquilo que ele tem para nós, né? E nós só conseguimos fazer isso também quando quando nós estamos em um relacionamento profundo com o Senhor. Igual ela falou aqui, quando você está muito conformado, você não consegue transformar o meio em que você está, né? Então, acredito que Jonas estava conformado com a situação, que ele não creu que ele poderia transformar aquele ambiente, né? Ser usado para ser um meio de transformação daquele ambiente. Então, muitas das vezes nós estamos assim na nossa vida, né? Nós queremos mais, mas o que nós estamos fazendo para ter esse mais? Nós estamos se conformando ou nós estamos transformando a nossa situação, sabe? Igual ela disse aqui no final, ore mais, busque mais, leia mais. Eu creio muito que o extraordinário do Senhor acontece no nosso ordinário, acontece nos dias comuns da nossa vida, mas nós temos que querer mais, nós temos que buscar por esse mais também, sabe? Não ficar estagnado, parado, esperando vir, né? Nós temos que nos preparar. O deserto do Senhor, ele não é para nos desanimar, para nos desamparar, para nos fazer desistir, mas é para nos preparar para a bênção que ele tem para nós, para o plano que é muito mais alto e muito melhor que o nosso, né? Vamos ver as perguntas. Como você tem lidado com as expectativas não atendidas em sua vida espiritual? Seus pedidos a Deus têm sido centrados em suas próprias vontades ou têm sido moldados pela busca pela vontade divina, como o exemplo de Maria e Marta? Respondendo num todo aqui, eu estou bem com as minhas expectativas espirituais. Eu coloquei algo no meu coração que eu não vou prometer para mim mesma fazer tudo de uma vez, sabe? Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ler a Bíblia. Temos que fazer isso no nosso cotidiano, colocar ali no nosso dia a dia, na nossa rotina. Mas algo que eu coloquei no meu coração é um dia de cada vez, sabe? Não vou querer ler a Bíblia toda hoje, porque eu não vou conseguir. E aí, se eu colocar essa meta para mim, eu vou acabar me frustrando. E amanhã eu não vou querer nem pegar ela para mim ler. Então, as minhas expectativas espirituais, tipo, hoje eu fiz, amanhã eu também vou fazer. Chego amanhã e eu fiz, nossa, hoje eu fiz também. E aí eu vou um dia de cada vez, sabe? Alimentando a minha fé, alimentando a minha vida de oração, alimentando a minha leitura, enfim, alimentando todos esses momentos, né? E como seus pedidos a Deus têm sido centrados na vontade do Senhor. Eu sempre falo, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, não aquilo que eu quero. Se aquilo que eu quero estiver relacionado, estiver batendo com a sua vontade, amém. Se não tiver, Senhor, que a sua vontade prevaleça sobre a minha vida. E eu quero ser sensível à sua voz, Pai, para mim conseguir entender, para mim conseguir ver, sabe, que era para mim fazer isso, que é para mim fazer aquilo, que não é para mim fazer isso, sabe? Então essa é a minha oração. Você já se pegou conformando-se com as circunstâncias ao seu redor, em vez de buscar a transformação que Deus deseja realizar em sua vida? Muitas vezes, sim. Como você pode se inspirar na postura de Maria para buscar uma renovação constante em sua mente e seu coração? Eu acho que a Maria entendeu a prioridade dela, sabe? Eu acho que às vezes em nós falta um pouco disso, entender qual é a nossa prioridade. Não existe prioridades, existe prioridade. Qual é a sua prioridade? Buscar o Senhor em primeiro lugar. Essa é a tua prioridade, essa é a minha prioridade. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Maria entendeu isso, sabe? Então é isso que eu acho que falta nós entendermos. Versículo para oração, Salmos 27, 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegida em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Amém. Então esse é o nosso devocional, que o Senhor possa ter falado ao seu coração. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com mais um amigo, que vai ser uma bênção, tenho certeza disso. E nós nos vemos amanhã. Deus abençoe. Tchau!